Poxa, 2025 foi um ano que foi bastante acelerado para mim. Eu voltei a me interessar na própria produção criativa. Então, voltei a produzir arte. Eu sempre gosto de acompanhar arte, isso vem de muito tempo, mas há muito tempo eu tinha abandonado a minha própria produção criativa, que eu voltei a fazer isso no ano passado. É engraçado porque, na verdade, sim, a minha produção, ela tá sempre ao meu entorno. Eu tô sempre pensando em formas de eu criar algo próprio. Mas, por muitos anos, esse impulso ficou adormecido. Eu vou explicar um pouco por quê. Em 2021, até 2021, vamos dizer, de 2015 principalmente a 2021, eu vim numa produção criativa muito intensa. Às vezes ela podia não resultar num produto final exato, mas eu estava o tempo todo em curso, formação, interação com artistas visuais e aprendendo, fazendo curso de especialização e tudo mais. Com a pandemia, na pandemia eu também fiz muito cursos visuais, mas devido à situação premente de vida e morte que a gente estava vivendo naquele momento, eu me interessei um pouco em outras relações que tinham a ver com filosofia. E lá, inclusive, nesse vídeo que você pode acompanhar aqui, eu falei um pouco da produção que eu fiz em 2025, que tem uma relação com o fechamento de um período que eu vivi, que foi decorrente dessa pandemia. Eu fiquei nessa sensação de tentar entender por que de tanta morte, por que a gente estava vivendo naquele momento, o que estava acontecendo, mas ao entender um pouco além da questão biológica, que também tem relação com esse tema. Porque essa pandemia, ela só aconteceu porque o homem invade as áreas, vamos dizer, que eram áreas de floresta, né, áreas inóspitas, vamos dizer, áreas florestais e tudo mais. E a gente acaba desenvolvendo contato com esses tipos de animais. A gente também, por conta disso, devasta o meio ambiente e aumenta a catástrofe global climática, e isso leva a grandes processos infecciosos. O Átila Yamarino pode explicar isso muito melhor que eu. Quem quiser assistir ao canal na época que ele discutiu a Covid-19 vai poder ter essa informação. Mas, enfim, além da biologia e da ciência que explica o porquê que acontecem grandes pandemias, como a que aconteceu no Covid, tem uma outra questão também que era uma reflexão filosófica sobre por que estávamos nessa questão de pandemia, e às vezes alguma coisa além, que não é bem misticismo, mas que é uma outra visão, uma cosmovisão diferente da nossa visão eurocêntrica e ocidental. Então, nessa época da pandemia de 2020, do Covid, eu decidi estudar um pouco de filosofia e também tentar encontrar autores que me dessem uma outra visão de entendimento sobre o significado não só da pandemia, mas da nossa sociedade moderna pós-neoliberal, né, como a gente tem vivido. E daí eu encontrei 2 autores sobre os quais eu falei muito já aqui, mas eu vou reforçar. O Byung-Chul Han, que é um filósofo oriental, mas que vive na Europa e que escreve sobre essa sociedade pós-neoliberalismo, da autoeficiência, de uma visão um pouco fantasiosa da realidade, de uma visão, vamos dizer, criativa também lisa, como os photoshops deixam a nossa pele sem nenhuma porosidade e nenhuma falha, nenhuma particularidade, deixa tudo muito uniforme, e como uma sociedade que tem que ser massificante, reprodutiva do ponto de vista de produção, perfeita e igual no tempo inteiro, sem grandes arestas, né? Sem grandes mudanças e individualidades, né? Então ele fala um pouco sobre isso, como nós estamos adoecendo por conta esse tipo de sociedade. E também eu fui ler um pouco sobre a cosmovisão indígena brasileira através do Ailton Krenak.
a ler sobre ele, a visão que ele tinha sobre como o nosso universo estava sendo destruído por nós mesmos e como a gente estava construindo essa autodestruição, me impressionou tanto que eu me interessei muito pela cosmovisão indígena de uma maneira geral. E por conta disso, eu desejei encontrar formas de me interagir com nossos irmãos ancestrais aí, dos povos originários, e com isso eu comecei a fazer parte do movimento indígena brasileiro, por direitos indígenas mesmo, que acontece em Brasília, que chama ATL, Acampamento Terra Livre, acontece todo ano há 20 anos, né? Mas eu acho que depois de um período mais complexo que a gente viveu entre 2018 e 2022, que foi o período realmente de um governo mais pós-liberal, com uma vertente pouco autoritária que a gente teve, e que teve uma grande impulso da destruição mesmo dos povos originários, dos seus territórios e tudo mais. Então, nesse período, eles se fortaleceram ainda mais como movimento. Então, em 2021, eu tive a oportunidade de ir para o acampamento Terra Livre, me interagir com os parentes indígenas, e a partir daí eu me interessei absolutamente pela própria luta deles, pela sobrevivência e pela questão da autopreservação, da preservação dos seus ambientes. Então, por incrível que pareça, por mais que eu fiquei o tempo inteiro durante esse movimento indígena, vamos dizer, de 2021 a 2025, produzindo material criativo, né? Fotografando o movimento, indo para os territórios, fotografando os parentes, fotografando os territórios deles, eu guardei um grande arquivo de 4 anos de muita produção de imagens e vídeos, e eu não sabia o que fazer com isso. Não conseguia transformar mais ele em algo criativo. Foi um tema que um dia eu conversei com o Marcelo Zocchio, fora da entrevista que eu já fiz com ele, que vocês podem ver aqui também, que ele ficou tão imbuído dentro da militância, né, dentro do ativismo político para defender um tema de nosso interesse, que a gente acaba, vamos dizer, amortecendo um pouco a nossa energia criativa. Então, por 4 anos, eu não conseguia criar absolutamente nada. Eu ficava tão imbuída mental, física e espiritualmente ligada à questão do ativismo que eu não conseguia produzir nada criativo. Passam-se os anos, eu deixo o hospital que eu trabalhei muitos anos e intensifico o meu processo de fazer consultório para ter mais tempo, inclusive, para meu ativismo, e dentro das questões de melhorar meu consultório, eu acabo desenvolvendo um canal de YouTube para falar sobre saúde mental. Eu falei, não, se eu tenho esse canal para ter a minha voz para falar sobre diversos temas, eu também quero falar da questão tanto dos temas dos indígenas, como outros temas que têm relação com esse universo de ideias que eu desenvolvi com relação ao que é saúde integral, tanto saúde mental como saúde física de um indivíduo. E dentro uma delas está a criatividade. A criatividade é um tema para mim muito caro, porque a arte por muitas vezes também me salvou, me ajudou a curar de diversas feridas. E o tema da criatividade se tornou uma grande lista de entrevistas que eu fiz com muitos artistas e pessoas não artistas, mas que trabalham com áreas criativas, como maneira de incentivar a que todos os indivíduos também se utilizem da criatividade como ferramenta para o cuidado da saúde emocional. E daí, dentro dessa lista, eu produzi umas entrevistas com muitos amigos e colegas e professores que eu tive ao longo da minha vida criativa, que eu tive além da minha vida médica, um período longo de vida criativa. E uma das pessoas que eu entrevistei, tá aqui a entrevista dela, tá a professora Fabiana Bruno, que é uma antropóloga da Unicamp, que vem de uma área extremamente careta, que é a antropologia, uma área técnica e de pensamento, mas que ela estuda a antropologia da imagem, com isso ela acaba se autodesenvolvendo uma área criativa
e possibilitando que a gente tenha uma conexão intensa entre a filosofia, a antropologia, o pensamento acadêmico em si e a arte, né? E discutindo com ela numa entrevista sobre criatividade, poucos dias depois ela me convida para participar da residência artística que ela criou junto com o Arquivo Acho. Também está aqui a entrevista com a Stefânia Gavina, que desenvolveu a Biblioteca Acho, né, de imagens órfãs. E com isso ela me devolve o impulso por desenvolver criativamente. Então eu volto a desenvolver artisticamente as minhas coisas. Então 2025, praticamente toda a energia que eu tinha de tempo livre que eu não estava trabalhando, eu estava desenvolvendo meu projeto de arte que decorreu aí, né? Também vocês podem ver nesse vídeo do meu projeto de arte do Útero Nosso Território, né, que eu desenvolvi, expus, era o trabalho final dessa residência e tudo mais.